Mas eu quero convidar você a me acompanhar em uma oração neste momento. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos orarmos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus e por tudo aquilo que o Senhor fez até agora no nosso meio, Senhor. Nós adoramos, nós ouvimos, ó Deus, sobre a confissão de fé, nós confessamos os nossos pecados e a nossa necessidade do Senhor. E neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós vamos centrar os nossos corações na exposição da Tua palavra e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor quebre, Pai, as barreiras, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e que nós possamos ouvir e ver claramente os Teus ensinos, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando essa série, Antifrágil, entre o ideal e o real, expondo as epístolas de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda epístola. E nós, neste domingo, estamos entrando já na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então, as palavras de Paulo em 2 Timóteo não são apenas profundamente pessoais. Você vai perceber que o tom de uma carta para outra muda. Por quê? Porque a primeira carta foi escrita enquanto Paulo estava viajando e envia Timóteo à igreja de Éfeso para se tornar o pastor daquela igreja. Segundo os estudiosos, cerca de 5 a 3 anos, de 3 a 5 anos, antes de Paulo escrever a sua segunda carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é escrita num contexto completamente diferente. Paulo já está preso em Roma, ele já está cumprindo o seu cárcere em Roma, porque ele pregava sobre o Evangelho e pregava os princípios do Evangelho do reino de Deus. Paulo, diz alguns estudiosos, quando ele escreve essa carta, ele já tinha recebido a sua sentença. Então o tom muda. Passa a ser uma carta com um tom muito mais pessoal ao seu discípulo Timóteo. Mas, além de ser uma carta pessoal, ela é profundamente teológica. E você vai perceber isso. Ela é profundamente teológica. Essa carta a Timóteo, ela está impregnada do conteúdo centrado no Evangelho. Tanto que o John Stott, ele vai dizer o seguinte: a preocupação principal de Paulo ao escrever a Timóteo era o Evangelho, o depósito da verdade que lhe foi revelado e confiado por Deus. A preocupação principal de Paulo ao escrever a Timóteo era o Evangelho. Com esse tema dominante em mente, Stott, ele divide 2 Timóteo em 4 partes. Proteja o Evangelho, capítulo de número 1. Sofra pelo Evangelho, capítulo de número 2. Persevere no Evangelho, capítulo de número 3. E proclame o Evangelho, capítulo de número 4. De fato, essa carta é tanto oportuna quanto atemporal para a igreja. Então, ela tem um valor histórico, não só simplesmente pelo seu conteúdo teológico, mas por ser as últimas palavras do apóstolo Paulo. Pois o que pode ser mais importante hoje para nós do que guardar o Evangelho? Guardar o Evangelho. Ter o Evangelho centrado nas nossas vidas. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão ultimamente. Segundo estatísticas do IBGE, hoje os evangélicos são cerca de 1/3 da população da nossa nação. 1/3. 1/3. A pergunta que eu sempre me faço, eu já fiz essa pergunta a vocês, é se esse 1/3 de evangélicos hoje que proclamam, que se dizem seguidores de Cristo Jesus, de fato fazem diferença na sociedade brasileira. Se de fato produzem transformação na sociedade brasileira.
Por isso que essa carta se torna oportuna e atemporal para nós, porque essa carta é uma exortação a guardarmos o Evangelho, a colocarmos o Evangelho de forma centrada nas nossas vidas. Infelizmente, na nossa cultura evangélica tupiniquim, herdamos dos Estados Unidos ou da teologia norte-americana aquilo que existe de pior da teologia exclusivista e hedonista norte-americana, aonde o eu está acima de todas as coisas, aonde nós percebemos que existe uma distorção do Evangelho. Ao invés do Evangelho servir de meio de transformação às pessoas, para transformar a vida das pessoas e a sociedade ao qual nós estamos inseridos, o Evangelho se transforma em uma ferramenta para o sucesso. Em uma mera ferramenta para o sucesso. Nós podemos ver isso em alguns meios evangélicos, daquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, em algumas igrejas. Confissão positiva. Você precisa confessar positivamente. As suas palavras têm poder. Um misto daquilo que é esotérico, daquilo que é bíblico. Uma espiritualidade diluída. E hoje, mais recentemente, aquilo que alguns estudiosos chamam da teologia do coach. Da teologia do coach, onde o homem é o centro, não o Evangelho é o centro. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas neste Evangelho do coach. Paulo, então, ou melhor dizendo, a carta de Paulo a Timóteo vai nos trazer essa centralidade. Então, a partir de agora, tanto eu quanto os próximos pregadores dessa carta, o Evangelho estará no centro. E nós vamos falar dos efeitos do Evangelho no centro da vida das pessoas. O que o Evangelho faz em vidas centradas nele. E talvez não seja confortável. Não seja confortável. Aqui está, talvez, uma das coisas mais difíceis de você pregar o Evangelho. Como diz C.S. Lewis, eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, que ele fala assim, se você deseja uma expressão de espiritualidade que te dê conforto, definitivamente não é a expressão da espiritualidade cristã. O cristianismo, quando fiel às Sagradas Escrituras, ele não te traz um conforto social como nós muitas vezes gostaríamos de tê-lo. Não traz. Ele vai confrontar os nossos desejos, vontades e necessidades. Na verdade, o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai nos colocar em xeque, ele vai colocar em xeque os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas necessidades. É um contraponto o tempo todo. O Evangelho, ele traz esse embate com a gente. Ou seja, ele vai tirar você da zona do conforto. Então, gostaria de começar com vocês, capítulo de número 1, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, a partir do verso de número 1. Né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria, ou o primeiro princípio que eu gostaria de demonstrar para vocês é esse. Uma vida centrada no Evangelho compreende que cada momento, independente das circunstâncias, é exatamente o que Deus planejou. Uma vida centrada, quando você tem a sua vida centrada no Evangelho, a sua mente é tomada de tal compreensão que cada momento, circunstância, fato que acontece com você, independente daquilo que seja,
é exatamente o que Deus planejou para você. Perceba o que o texto vai dizer a partir do verso de número 1 até o 3a. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Veja, uma das coisas que nós já percebemos logo de início no versículo de número 1 é que as expressões que Paulo utiliza, veja, vontade de Deus e promessa de vida, são intrinsecamente ligadas à soberania divina. A vontade de Deus se concretiza na vida do seu servo. E essa vontade resulta em vida apesar da circunstância. Apesar da circunstância. A pergunta crucial, então, é em que fase da vida Paulo se encontra. Ao redigir essa segunda carta, ele o faz a partir de uma cela subterrânea. Perceba, uma cela subterrânea. Provavelmente fazia meses que o apóstolo Paulo não via a luz do dia. Em Roma. O desfecho de 2 Timóteo, inferimos que Paulo já passara por uma audiência no tribunal. E que guardava eminentemente a sua execução. Embora ele mencione a presença de Lucas, ainda o visualizamos. O apóstolo Paulo envolto em um momento de solidão, meses em uma prisão subterrânea, sem ver a luz do dia. Você parou para pensar o que significa isso? Deixa eu te contar uma experiência. Uma breve experiência que eu fiquei aprisionado. Fique tranquilo, não fui detido pela polícia. Não fui detido pela polícia, não aconteceu nada. Mas eu fiquei preso no elevador do meu antigo prédio. Já aconteceu com você? Você está descendo naquilo que eles dizem que é um dos meios de locomoção mais seguro do mundo, né? E você, de repente, ficar preso, acabar a energia, apagarem-se as luzes, e você não consegue fazer absolutamente nada, o seu celular está sem sinal. Porque, geralmente, dentro de um elevador, o celular não. Você pega o telefone de emergência e aquilo não funciona. O que você faz? Mas daí você não está sozinho. Estou eu, a minha esposa e os meus 3 filhos. E de repente um fala, nós vamos morrer. E começa uma gritaria. E ao invés dos adultos serem adultos nesse momento, muitas vezes eles se tornam piores do que crianças. Isso acontece por alguns minutos, que você está preso num lugar onde você não consegue, sozinho, por si só, se libertar, se desprender. Agora imagine a situação do apóstolo Paulo, ao qual ele estava preso, encarcerado, em uma cela subterrânea, sem ver a luz do dia, úmido, triste, desesperado. Você conseguiria encontrar alegria neste momento?
você conseguiria ver essa situação como algo que Deus preparou para você? Deus preparou para você algo, porque é isso que... Perceba a diferença entre o evangelho do coach, da prosperidade, e o evangelho da realidade. O evangelho real. O evangelho do coach, da prosperidade, ele vincula toda a bondade de Deus às circunstâncias que você está enfrentando. Então, se a circunstância que você está enfrentando é uma circunstância boa, favorável, lógico que Deus, então, aqui, ele é o quê? Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é favorável a você. Mas e se a circunstância que você está passando agora, neste momento, é como o apóstolo Paulo, aonde não é tão bom? O relacionamento com os seus filhos não está tão bom. O relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, não está tão bom. O seu trabalho está um inferno. O seu cartão de crédito está nas alturas. A sua conta bancária está zero. Significa o quê? Significa que Deus muda de humor e Ele pune você. Paulo, ele não vincula a bondade, o amor de Deus e os planos de Deus às circunstâncias. Paulo, ele vincula a bondade e o amor de Deus à soberania de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na história dele. E qual é o fruto que Paulo está produzindo na história dele? É diferente. Muda-se as circunstâncias. O meu panorama não está firmado naquilo que eu entendo que é bom ou não, mas naquilo que Deus está construindo. Então, perceba o que o texto ainda nos mostra. O versículo de número 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Veja, independente do momento, Paulo consegue visualizar em toda a sua história uma narrativa de redenção. Nós vemos isso em outros momentos, como em Gálatas, capítulo 1, versos de número 1 e o verso de número 15. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens, mas por Jesus Cristo. Veja agora. Mas quando Deus, que desde o meu nascimento, perceba, desde o meu nascimento, me separou e me chamou pela sua graça. Desde o meu nascimento, Deus me separou e Deus me chamou pela sua graça. Você então precisa ter o quê na sua cabeça? A cronologia do apóstolo Paulo. Quando Paulo teve um encontro, ou melhor, quando Paulo foi encontrado por Cristo Jesus na história? Quando ele tinha mais ou menos 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Paulo, ele não nasceu num berço cristão. Paulo não teve essa oportunidade como alguns de vocês hoje têm. Paulo não conheceu o evangelho desde a sua tenra idade. Ele participava do judaísmo. Mas nós sabemos que existe uma diferença, apesar de herdarmos apesar de nós herdarmos do judaísmo alguns dos princípios, existe uma diferença gritante entre o que o judeu crê e o que um cristão crê. Mas veja o que Paulo diz. Desde o meu nascimento,
Nota que neste momento Paulo consegue enxergar toda a sua história como uma narrativa de redenção. Ele liberta-se da culpa. Essa percepção se evidencia pela ausência do remorso. Por exemplo, Paulo não se culpa pela morte de Estevão de Atos, capítulo número 8. Não se culpa. Em vez disso, observamos alguém que, mesmo em crises, reconhece que Deus utiliza momentos trágicos para promover a redenção. Deus usa momentos trágicos para promover a vontade dele. Aqui está o X. Perceba, a teologia do coach vincula Deus somente a boas circunstâncias, não é assim? Se tudo está bem na sua vida, logo você está agradando Deus. Então, se tudo vai bem, joia. Você fez os seus sacrifícios, você é um bom menino, então Deus se parece. Como nós estamos perto da época do Natal, Deus, dentro dessas teologias da prosperidade do coach, Deus se parece muito mais com um Papai Noel do que um Senhor soberano. Porque ele está preocupado não com o seu coração, ele está preocupado com o quê? Com a superficialidade do seu comportamento. Dentro da espiritualidade cristã, Deus ele deseja o quê? O seu coração. Deus ele quer a sua essência. Deus ele almeja um relacionamento íntimo com você. Deus ele não quer que você seja simplesmente um bom menino. Deus ele deseja que você seja transformado no caráter de Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele tem em mente, ele visualiza, ele experimenta a redenção. Ou seja, em momentos trágicos de crise, Deus promove redenção, libertação e transformação. O equívoco comum é associar erroneamente a redenção apenas em momentos positivos, ignorando que ele também se manifesta, que Deus se manifesta em meio às nossas adversidades. Então, perceba uma segunda coisa: apesar dos percalços, ele se reconhece como alvo da graça de Deus. Apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das imperfeições, Paulo se reconhece, Paulo vê que naquele momento que ele está em cárcere, sendo prestes a ser executado, ele reconhece que ele é alvo da graça e do amor de Deus. Mesmo em momentos difíceis, o coração de Paulo não se amargura. É aqui que talvez eu gostaria de falar como pastor para vocês. Pessoas se amarguram com Deus, muitas vezes porque a sua vida não vai bem. Porque os seus planos, os seus projetos, não estão indo de acordo com aquilo que ela idealizou. Daí você cria uma falsa imagem de Deus no seu coração. Você fica amargurado. Você fica se perguntando o tempo todo: por quê? Por quê? Você fica se questionando nas suas orações, falando: Deus, mas eu sou uma boa pessoa. Eu tento fazer as coisas certas. Você faz até o seu checklist. Senhor, eu oro todo santo dia. Eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu tento ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor funcionário. Eu tento. Mas quando as coisas não vão bem, você amargura o seu coração.
E você muitas vezes amargura o seu coração porque você está de olho simplesmente nas circunstâncias. E os seus olhos não estão na soberania de Deus. Porque você deveria se perguntar, não o porquê, mas qual o propósito. Porque Deus tem um propósito. Pessoas que olham não para as circunstâncias, mas para a soberania de Deus, elas entendem o propósito do que Deus está fazendo na vida delas. Mesmo em circunstâncias difíceis e terríveis. Mesmo em momentos trágicos. Que tal você mudar a sua oração? Ao invés de você perguntar o porquê, você diante de Deus fala, Senhor, qual o propósito? Qual o propósito? E o seu coração não se tornará amargurado. Mas o segundo princípio que nós vemos no texto é esse. Uma vida centrada no Evangelho compreende que a maior alegria reside nos frutos que produzimos nos outros. Uma alegria centrada no Evangelho compreende que a maior alegria reside nos frutos que produzimos nos outros. Perceba, versículo de número 2, nós pulamos no primeiro momento, mas veja o que Paulo vai dizer. A Timóteo, meu amado filho, perceberam? Meu amado filho, está lá, está destacado já. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo via Timóteo como seu filho espiritual. Então nós percebemos o quê? Um vínculo afetivo. Um vínculo afetivo. Vínculo afetivo de alguém que cuidou, investiu, trabalhou, se doou por outro. Se doou por outro. Filho muito amado. E daí nós temos uma tríade da recomendação de Paulo. Paulo demonstra o seu vínculo com Timóteo e ele fala o seguinte, Timóteo, o meu desejo para você é que você experimente dia após dia graça, misericórdia e o quê? Paz. Paz. E o que significa? Graça. Em meio ao desespero, Deus nos concede graça para continuar. Em meio à desesperança, o Deus a quem você serve, Timóteo, é o Deus da graça. Então, o meu desejo para você, Timóteo, como meu filho amado, é que você experimente, dia após dia, a graça deste Deus que se revela em toda e qualquer circunstância. É o Deus que gera vida, é o Deus que transforma. É isso que eu desejo para você, Timóteo. Ainda, Timóteo, eu quero que você experimente o que é misericórdia. Que apesar dos nossos erros e falhas, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Nós somos abençoados e perdoados. Porque isso é misericórdia. Misericórdia é receber aquilo que você não merecia. O que você merecia da parte de Deus? Justiça. Deus deveria ser justo com os nossos erros. Deus deveria ser justo e levar ao fundo, ou até as últimas consequências, as nossas injustiças. Mas Ele não o faz. Ele não o faz por causa da cruz de Cristo Jesus, por causa do sangue derramado naquela cruz. Ele exerce sobre nós o quê? Misericórdia. Então você não recebe da parte de Deus aquilo que você merece. Você recebe o quê? Bênção. E você é perdoado. Vocês lembram que eu falei que Paulo não se culpava pela morte de Estevão? Se você for até o livro de Atos, capítulo 8, você vai ler no texto que Paulo consentia
com o apedrejamento que Estevão sofreu. Na verdade, Paulo foi meio que um juiz, porque o texto de Atos, capítulo 8, revela que os judeus que apedrejaram Estevão, eles jogavam as suas vestes sobre os pés de quem? Paulo, porque Paulo era uma autoridade. Ou Saulo naquele momento, quem você preferir. Mas ele era uma autoridade. Ele consentia na morte. Ele assinou embaixo. Aos olhos humanos, Paulo ou Saulo deveria carregar essa culpa na vida dele? Deveria? Deveria. Deveria. Aos olhos da justiça, você ser cúmplice de uma morte, você deveria ser preso. Misericórdia é você receber aquilo que você não merece. Paulo, então, através da cruz de Cristo Jesus, ele foi o quê? Perdoado. Perdoado. E ele não precisa viver com a culpa. Meus irmãos, deixa eu falar isso para você, porque talvez falte isso na sua vida. Falte isso na sua vida. Você recebeu aquilo que você não merecia. Você já foi perdoado pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Você já é amado em Cristo Jesus. Não por seus méritos, não por seus méritos, porque nós não temos méritos nenhum em nós. Não existe virtude alguma que nós possamos oferecer a Deus. O texto bíblico é claro. Tudo o que nós temos como misericórdia foi conquistada por Cristo Jesus naquela cruz por nós. Em nosso favor. Por último, Paulo deseja a Timóteo paz. Ele fala, e a paz é mesmo com corações inquietos e desconfiados, porque nós desconfiamos, nós somos inquietos, nós somos envolvidos por uma paz que transcende a nossa compreensão. Apesar da nossa inquietação, apesar da nossa desconfiança das coisas, e muitas vezes apesar da nossa desconfiança no caráter de Deus. Veja, nós estamos lidando com a soberania de Deus. Uma das coisas mais difíceis da gente engolir na nossa sociedade é que Deus é soberano e que Ele faz as coisas sem perguntar a nós. Porque nós nos achamos o centro das atenções, não é assim? É assim que a nossa cultura nos diz, que nós somos o centro. O centro. É assim que a teologia coach diz, que você é o centro de Deus. Mas perceba, na soberania de Deus inverte-se as coisas. Deus, ele faz as coisas e não pergunta a você. Logo, pela nossa pecaminosidade que envolve o nosso coração, ao qual o nosso coração está envolto, quando as circunstâncias não são positivas, não são boas, a afirmação de que Deus é bom, de que Deus é amor, de que tudo que Deus faz é perfeito, entra em choque. Entra em colisão com aquilo que você pensa. Dentro do seu coração, do recôndito mais obscuro do seu coração, você diz assim, será que Deus é tão bom assim? Veja o que me aconteceu. Veja o que Deus promoveu aqui, nessa bagunça que está acontecendo. Será que Deus é tão soberano assim? Será que Deus é tão amoroso? Ora, porque quem ama não faz isso que aconteceu comigo. E você começa
a questionar, a perguntar. E logo você está desconfiando do quê? Do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus por você. Mas a paz que Paulo deseja a Timóteo, ela é maior do que as nossas desconfianças. Eu não sei se você já passou por isso, mas é aquele momento que você não sabe se vai dar certo ou não, mas algo ou alguém dentro de você comunica, vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou com você, você não está sozinho. Vai dar certo. É inexplicável. É inexplicável porque parece que é o Espírito Santo falando aos nossos corações, é o Espírito Santo dando certeza de que Deus, naquele momento, apesar da nossa desconfiança, Ele está dizendo, eu estou com você. Essa é a paz real que Paulo deseja a Timóteo. O texto ainda continua, perceba, a partir do versículo 3b, Paulo vai dizer, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Veja o que o texto nos mostra. Primeiro, Paulo, ele investe espiritualmente. Ele investe em oração pela vida de Timóteo. Paulo ora constantemente pela vida de Timóteo. Paulo ora constantemente pela vida de Timóteo. Eu já falei para vocês que eu acho que semana passada eu falei isso para vocês. Uma das coisas mais importantes que a igreja faz não são as programações que nós temos, que são fantásticas. Né? Não é simplesmente o coral, não é o musical de Natal, a programação de jovens, seja qual for o encontro. O encontro não é a principal coisa que a igreja faz. A principal coisa, o principal movimento, vamos chamar assim, vamos dar aqui um ar code, o core business da igreja, o seu principal movimento, a sua avenida central, é fazer discípulos. É investir em pessoas. Para fazer discípulos, para dar frutos na vida de alguém, você primeiro tem que ter vínculos emocionais com essas pessoas. Paulo tinha, lembra? Acabamos de falar disso. Para você dar fruto na vida de outras pessoas, você precisa orar por essas pessoas. Uma vida constante de oração por aquelas pessoas. Então, para aqui. Se você deseja que seus filhos cresçam amando a Deus e sendo transformados pela graça de Deus, você precisa fazer o que por eles? Orar por eles. A primeira forma de amor de um cristão, marca aí. A primeira forma de amor, o primeiro ato de amor de um cristão é a oração. É a oração. Quanto mais você ora por alguém, mais você ama essa pessoa. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala dos inimigos, Jesus não diz para você ir lá e abraçar os seus inimigos e dizer, tchutchuca, eu te perdoo. O primeiro movimento que Jesus fala sobre perdão é o quê? Você ore pelos seus inimigos. Porque quanto mais você orar pelos seus inimigos,
mais você vai o quê? Amá-los. Gostou disso? Então não é para você orar com raiva deles, né? Assim, Senhor, esse meu amigo, que não é tão amigo, dá um jeito na vida dele, porque eu não posso pela força da lei. Mas o Senhor que está acima da lei. Não, não é para você fazer isso, não. É para você orar, Senhor, essa pessoa que me feriu, que me magoou, que me machucou, que me traiu, que me iludiu, que me enganou. Senhor, mas assim, abençoa essa pessoa. Derrama graça sobre a vida dessa pessoa. Eu sei que é difícil. Na primeira vez não vai ser fácil. Porque você vai falar uma coisa com a sua boca, mas vai fazer outra com o seu coração. Já estou te avisando. Já estou te avisando. A primeira vez você vai falar uma coisa com a sua boca, mas no seu coração você vai estar desejando aquilo que, sabe, vai ser esquisito. Mas quanto mais você orar, mais o seu coração será dominado pelo quê? Pela graça, pelo amor. E você irá conseguir perdoar aquele que te feriu. O texto bíblico ainda nos diz que nós devemos ter um investimento emocional. Paulo fala sobre comunhão. A alegria, para que a minha alegria seja completa, é encontrar você de novo, Timóteo. Ele está falando do quê? De comunhão. De comunhão, ou seja, a vida do discípulo não é uma vida solitária. A vida do discípulo se dá no contexto da comunidade. Então não existe web crente. Não existe. Esse negócio de web igreja, web crente, crente assistindo culto em casa, se não for uma necessidade ou uma impossibilidade, não existe. Por quê? Porque você precisa ser treinado, você precisa ser treinado na comunhão com os seus irmãos. Você precisa ser treinado na comunhão com os seus irmãos. Por quê? A comunhão com os meus irmãos me treina a paciência. Porque veja uma coisa, é absurdo para você e para mim também, mas nem todo mundo é perfeito como eu. Nem todo mundo tem os mesmos gostos. Gosta das mesmas músicas. Deixa eu te falar, toda segunda-feira nós temos uma reunião do pessoal, da nossa equipe ministerial aqui, do pessoal que trabalha na nossa igreja. Ou de alguns voluntários que participam do culto. Então, segunda-feira à tarde, estamos aqui reunidos para fazer duas coisas. Avaliar como foi o final de semana e planejar o próximo, segunda-feira, hein? Planejar o próximo final de semana. E daí estava com uma música lá. Eles mandaram para mim as liturgias. Estava eu reunido, Guilherme, mais um pessoal. Daí, pastor Guilherme, que é o responsável pelas liturgias da nossa equipe, estava mostrando as músicas. E domingo agora, à noite, hoje à noite, vai cantar uma música que eu detesto. A primeira música do culto. Eu vou chegar atrasado hoje. Não gosto da música. Não gosto. Mas daí, uma das pessoas da equipe falou assim, pastor, mas a igreja gosta da música. Os jovens gostam da música. Daí eu vou ser treinado esse domingo à noite. Ter paciência com a pessoa. De ouvir algo que eu não gosto. Por amor a quem? Por amor a quem gosta. Por amor a quem gosta. Por amor a quem gosta, eu vou ouvir uma coisa que eu não gosto. Isso é o Evangelho. Por isso que a gente vive em comunidade, para ser treinado em santidade. Você não consegue ser treinado em santidade sozinho.
Ser santo sozinho é fácil. Não tem ninguém para você ficar irritado com ele. Não é verdade? Não tem ninguém. Você se torna uma pessoa santa, né? Porque você não tem ninguém para ficar bravo, para reclamar. Você não tem ninguém para falar mal. Então é fácil ser santo sozinho. Na comunidade, nós somos treinados à santidade. Então, por isso que Paulo diz, olha, Timóteo, estamos juntos. Vou investir em você emocionalmente, porque isso é o que Deus manda eu fazer. E por último, veja o que Paulo fala. Eu vou investir em você os meus recursos. E aqui é tempo. Mas poderia ser recursos qualquer. Como que você sabe disso, pastor? Primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice. E estou convencido também que habita em você. Existe um processo de discipulado. E para você discipular alguém, para você investir em alguém, você necessita o quê? Tempo com essa pessoa. Investir recursos com essa pessoa. Eu já contei para vocês isso aqui, mas vou contar de novo. Tem um pastor chamado Jonatas. Foi o primeiro pastor na minha adolescência. Um homem santo. Santo porque me aguentou no pior momento da minha vida, na adolescência. Este homem despertou em mim o desejo de me tornar pastor. Então a culpa de eu estar aqui hoje é dele. Reclame com ele, tá bom? Jonatas Alves de Oliveira, você pode procurar no Facebook e você reclama com ele. O Jonatas, ele fazia o seguinte. Ele passava a tarde em casa, ligava. Primeiro ligava. O que você está fazendo? Eu era adolescente. Estou aqui, pastor. Sem fazer nada. Ele falou, vou passar aí e você vai fazer visita comigo. Eu fazer o quê, pastor? Não, visita. Vou visitar os crentes, você vai comigo. Eu falei, tá bom. Tá bom. Daí a gente ia visitar os crentes. E era bom, porque sempre tinha um bolinho na casa dos crentes. Sempre tinha um negócio. Depois que eu descobri isso, eu falei, tá bom, pastor, vamos junto. Mas a gente ia fazer visita, orava. E no final das visitas, passava no McDonald's, que era o melhor. E ele pagava o meu McDonald's. E naquele momento ele fazia o quê? Me discipulava. Sentava comigo e falava, o que você achou? Por que eu usei esse texto? Por que você fez assim? Por que eu fiz assado? E mal eu sabia que ele estava me ensinando a fazer o quê? Visitar. Eu estava sendo discipulado por um homem. Ele nunca chamou aquilo de discipulado. Ele nunca abriu um manual, um livro, mas ele falou, estou com você. Perceba, Paulo faz um processo na vida de Timóteo, a avó, a mãe e ele. É tempo. É tempo. Para você dar fruto na vida de uma pessoa, você precisa investir o quê? Tempo. Tempo na vida dessa pessoa. Paulo, então, investe espiritualmente, investe emocionalmente e investe os seus recursos na vida de alguém. Nós, como os discípulos de Cristo Jesus, somos chamados a fazer o quê? O mesmo. O mesmo. Todos nós aqui, independente se você é líder ou não, você é chamado a fazer um outro líder, um outro discípulo. Como? Investindo em oração, investindo emocionalmente em comunhão com essa pessoa e investindo tempo, recursos nessa pessoa. E eu queria dar uma advertência para vocês. Uma vida sem discípulos é um cristianismo de fachada. Tem um texto que no final, no fundo, ele não aplica, não é uma aplicação, eu tenho que ser honesto com vocês, não é a aplicação disso que eu estou te falando. Mas é um texto que mexeu comigo, eu tenho orado com esse texto.
Porque tem alguns textos que você lê na Bíblia e daí você fica orando. Não sei se é com você, mas comigo eu fico orando naquele texto. Assim, meu Deus do céu, esse texto está me incomodando. Qual é o texto que me levou a essa reflexão? O texto de Mateus, capítulo 21, versos 18 a 19. De manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Isso aqui é a minha experiência. Eu estou dizendo assim, porque eu não fiz a exegese do texto, diferente do sermão que eu estou pregando para vocês. Isso aqui é a minha experiência devocional, que eu quero compartilhar com vocês em cima disso. Eu estava pensando sobre esse negócio de fazer discípulos. E esse texto veio tão forte na minha mente, no meu coração, que eu fiquei pensando o seguinte: por que Jesus amaldiçoa a árvore? Se você for no texto, eu fui no texto de Marcos. Marcos vai dizer que não era a época de figos. Certo? Não era a época. Mas mesmo assim Jesus faz o quê? Amaldiçoa a figueira. Porque assim, eu vou falar a minha heresia pessoal, mas eu não posso ser tão herético. Eu tenho que pesquisar na Bíblia. Não era o mesmo texto. Não era a época de figos. No texto de Marcos. E para mim foi o seguinte: a figueira estava frondosa, não estava? Diz o texto bíblico aqui, Marcos, que ela tinha muitas folhas. Estava verde. Ela tinha o quê? Aparência. Aparência. E daí, quando Jesus chegou na expectativa de encontrar o quê? Figos naquela figueira, ele não os encontrou. A figueira era simplesmente o quê? Uma fachada. Não tinha figos. E aqui está a minha devocional. Será que eu não sou isso? Será que eu não sou uma fachada? Eu pareço uma pessoa frondosa, um discípulo, sabe? Mas o que distingue os frutos? O que dá valor à figueira? Os frutos ou as folhas? O que dá valor à figueira? Os frutos. Os frutos dão valor à figueira. Os frutos dão valor à figueira. Daí eu fui no outro texto de Mateus. Mateus 13, verso 23. Quando Jesus está explicando a parábola do semeador. Então Jesus está explicando a parábola do semeador e ele vai dizer o seguinte: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. Aquele que ouve, acolhe, entende e aplica a palavra de Deus, ele faz o quê? Frutos. Frutos. Meus irmãos, não há coisa mais importante na igreja do que produzir discípulos. E aqui eu queria falar para vocês uma coisa. Quando Jesus ele dá em Mateus 28 a grande comissão, ele diz assim: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos aonde? Aonde ele começa? Tem uma lógica crescente. Aonde ele começa? Vão e façam discípulos. Aonde?
Jerusalém é o primeiro lugar. Daí se percebe que é Jerusalém, Samaria, confins da terra. Nós invertemos a lógica. Nós queremos começar nos confins da terra, mas nós não queremos fazer discípulo na nossa Jerusalém em casa. Nós queremos fazer discípulos nos confins da terra. Mas nós não queremos fazer discípulos em casa. Aonde é mais difícil fazer discípulos? Em casa. E por que Jesus começa em casa com os discipulados? Porque se você fizer discípulos em casa, será mais fácil você fazer discípulos aonde? Em Samaria, no meio dos seus inimigos, naqueles que vocês não gostam. E será mais fácil ainda você fazer discípulo aonde? Nos confins da terra. Que tal você começar a investir na sua casa, nesses 3 paradigmas? Que tal você começar a investir na sua casa orando, emocionalmente e tempo com as pessoas da sua casa, na sua Jerusalém? Último. Nossa, eu pensei comigo, vou fazer 3 pontos. 3 pontos para acabar no horário. Mas eu vou acabar. Agora vai. Uma vida centrada no Evangelho compreende que o Espírito de Deus capacita o povo de Deus. E o texto bíblico encerra-se da seguinte forma, hoje pela manhã. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Perceba uma coisa, Paulo vai dizer: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama e o dom de Deus. Paulo usa um verbo aqui, um verbo reavivar ou reacender, e orienta Timóteo a manter continuamente o fogo de seu dom vivo, instigando-o a usar e a desenvolver ativamente os dons concedidos por Deus. Então perceba, há espaço na vida cristã para descanso, para alegria, para o prazer, mas não há espaço na espiritualidade cristã para a passividade, para a timidez e para não desenvolver o caráter de Cristo Jesus. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente, que nós somos chamados sim, a confiar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas nós também devemos fazer o quê? A aplicação disso. Paulo diz a Timóteo: reaviva, alimente constantemente, alimente aquilo que Deus deu a você, o dom. Todos os teólogos, todo o pessoal que eu procurei, dom aqui fica meio obscuro, se Paulo está falando do ministério de Timóteo ou se um dom específico. Mas a orientação, o princípio central é que nós precisamos constantemente alimentar aquilo que Deus já nos deu. Exercitar os nossos dons. Existe uma frase de Jim Elliot, um jovem missionário, que diz o seguinte: Deus, eu te rogo, acende os meus paus ociosos da minha vida e que eu queime por ti. Consuma a minha vida, meu Deus, pois ela é tua. Eu não busco uma vida longa, mas uma vida plena, como a tua, Senhor Jesus. Sabe, eu achei fantástica a oração do Jim. Porque ele fala: olha, eu não estou buscando. A gente busca uma vida longa. A gente acha que uma vida significativa é uma vida longa. Mas uma vida significativa não é uma vida longa, é uma vida plena. Plena. E nós podemos ver isso na história. Que homens e mulheres que viveram de maneira plena, talvez não tiveram uma vida longa.
O nosso próprio Senhor Jesus. Ele não teve uma vida longa, mas ele teve uma vida plena. Deixa eu te fazer uma pergunta que incomoda. Você quer ter uma vida longa ou uma vida plena? Eu fiz essa pergunta. Sabe o que eu pensei? Eu pensei na minha filha, Ana Beatriz. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ter uma vida plena, mas longa o bastante para ver minha filha casar. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós nos empolgamos com algumas coisas, né? Nós falamos, nossa, é isso mesmo, eu quero ter uma vida plena. Mas daí, de repente, o nosso coração dá uma vacilada. Mas perceba, essa é uma verdade. Deus está nos chamando a essa realidade. A pergunta, então, você está usando os seus dons apaixonadamente? Muitas vezes, converso com cristãos que estão esperando a igreja chamá-lo. Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu estou esperando a igreja me chamar para alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, você já foi chamado, não por mim, não pela liderança, não pelos presbíteros. Você foi chamado por Cristo Jesus. Eu sei, eu consigo compreender o seu pensamento. Você não quer, talvez, ser um entrão, mas talvez você precise ser um entrão. E eu estou falando aqui de coração aberto. Talvez você precise ser um entrão e dizer, pastor, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui para fazer alguma coisa. Pelo reino, pela igreja, por Cristo. Porque eu desejo ter essa vida plena que o Evangelho me oferece. Eu desejo ativar os meus dons. Eu desejo experimentar esses dons e os dons do ministério do Espírito Santo, que foi um presente que Deus nos deu. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero viver o Evangelho dia após dia. Eu quero viver o Evangelho e falar do Evangelho em uma cafeteria. Eu quero viver o Evangelho e falar o Evangelho num grupo pequeno. Eu quero viver o Evangelho e falar do Evangelho no meu trabalho. Eu quero. Você, então, precisa estar em comunidade. Lembra que eu falei? Comunidade não é uma opção para o discípulo. Você precisa estar em comunidade para desenvolver os seus dons, para aplicar os seus dons e para glorificar a Deus através daquilo que Ele te deu. Então, eu gostaria de convidar você a alguns movimentos. Primeiro, encare cada momento como parte do plano de Deus. Independente da circunstância, desafia-se a confiar na soberania de Deus em todas as situações, reconhecendo que Ele tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Quero te convidar a isso. Encare cada momento como parte do plano de Deus. Mesmo que você não entenda, porque muitas vezes nós não entendemos. Mas encare, olhe sua vida como isso. Segundo, cultive a alegria de investir na vida de outros. Desafie-se a buscar oportunidades para impactar positivamente as pessoas ao seu redor, entendendo que a verdadeira alegria é encontrada ao ser instrumento de bênção na vida dos outros. Deus te chamou para ser um instrumento de bênção na vida dos outros. Por último, reconheça a capacitação do Espírito Santo em sua vida diária. Desafia-se a viver de acordo com essa realidade, buscando a orientação e a força do Espírito em todas as áreas da sua vida, confiando que Ele é suficiente para enfrentar qualquer desafio, que com Ele você será suficiente, você não precisa de mais nada, somente da ajuda do Espírito Santo de Deus para você enfrentar qualquer desafio. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e a gente orar juntos? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós confiamos na Tua graça, Senhor. Nós confiamos no Teu amor, ó Deus.
E nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, o Senhor possa afixar, ó Deus, fixar, Pai, essas verdades que são do teu Evangelho nas nossas vidas, Pai, no nosso coração. Muitas vezes, nós somos aqueles discípulos de fachada, Senhor. Nós queremos um arrependimento, Pai, sobre isso. Ajuda-nos, Deus, através do teu Santo Espírito, a ouvirmos o teu Evangelho, a entendermos o teu Evangelho, a abraçarmos a realidade do teu Evangelho e a praticarmos o teu Evangelho, Senhor, como igreja, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.